Olá, gente, tudo bem? Espero que você e a sua família estejam tranquilos, estejam bem. E nós vamos dando continuidade à disciplina de Teologia Sistemática 2 e nós temos falado nessa primeira metade do semestre sobre a antropologia. Antropologia é um tema importante da teologia sistemática, é a área da teologia sistemática que estuda o ser humano, a sua criação, a sua formação e também as suas relações com a sociedade, né? Nas primeiras aulas a gente falou sobre antropologia cultural. Não é propriamente a antropologia teológica, né? São duas áreas da antropologia diferentes, mas certamente cada área pode contribuir para o conhecimento da outra área. E no nosso caso, uma vez que a gente está fazendo um curso de teologia, a antropologia cultural ela também pode nos acrescentar informações importantes, pode nos acrescentar para a reflexão, para a prática teológica e nos fazer pensar em algumas questões. Né? Traduzindo em miúdos, resumindo o que a gente já falou até agora, alguns elementos são chaves nessa nossa compreensão e nessa nossa fala sobre a antropologia cultural. Primeiro é a diferença entre o que é natural e o que é cultural. Natural é tudo aquilo que é espontâneo, é tudo aquilo que não é planejado, é tudo aquilo que a natureza por si só encarrega de fazer, né? Ou seja, o natural, a natureza, é aquilo em que não há a participação, a influência do ser humano. E cultural é exatamente o contrário. Cultural é estar relacionado, intimamente relacionado, à intervenção do ser humano no espaço onde ele vive, a intervenção do ser humano na natureza em si. Então, a cultura é tudo que o ser humano produz no ambiente onde ele vive, seja essa produção agrícola. Aliás, o termo cultura foi usado pela primeira vez para se referir à agricultura, né? Ou seja, a intervenção do ser humano no espaço natural. O ser humano usando a natureza, usando o espaço natural para produzir de modo planejado a sua alimentação, plantando, colhendo, cuidando e assim por diante. Seja nesse sentido, seja no sentido de pensamento, o pensamento que se desenvolve é uma influência cultural, não é aquilo que nós aprendemos através dos livros, através da mentalidade, através do pensamento. Isso também é uma cultura produzida, que não é uma cultura talvez material em princípio, mas é uma cultura porque é um fruto da reflexão, do pensamento do ser humano. Essa cultura pode ser construções como prédios, casas, edifícios, comércio. Essa cultura pode ser econômica, né? A forma como as pessoas de uma determinada civilização comercializam, compram, vendem, sobrevivem, trabalham, etc. Então, sempre, por mais que tenha suas aplicações diferenciadas, cultura é aquilo que está intimamente relacionado ao ser humano e à intervenção desse ser humano no espaço onde ele vive, seja do nível que for, material, intelectual, econômico, religioso, assim por diante. Aliás, esse é um outro ponto bastante interessante para a gente recapitular antes de avançarmos. É, Religião é algo absolutamente cultural, não é? Absolutamente cultural. Deus não revelou ao ser humano nenhuma religião, mas ao mesmo tempo em que não impediu que nenhuma delas pudesse vigorar entre os seres humanos, né? Ou seja, religião não é um assunto que está intimamente relacionado com Deus, mas está intimamente relacionado com o ser humano. É o ser humano quem faz as religiões, é o ser humano quem tem as reflexões religiosas, é o ser humano quem tem as preocupações de interesse da religiosidade, né?
Deus revelou a si mesmo. É isso que nós estudamos na teologia. Deus não revela informações sobre a sua pessoa. Deus revelou a sua própria pessoa. Não revelou uma religião, seja ela como for. Grande parte do cristianismo que nós conhecemos hoje é fruto da virada constantiniana do século IV, nem é lá dos primórdios, e essa e outras religiões são produções dos seres humanos, né? De acordo com o seu contexto, com as suas reflexões, com as respostas que esses seres humanos encontram para as questões de natureza última, e daí vem as diversas religiões, que embora, como eu falei, não tenha sido nenhuma delas revelada por Deus, embora muitas reivindiquem isso, mas também não foi nenhuma delas proibida por Deus. Então é um fator humano, é um fator cultural, e nós precisamos saber lidar com isso, né? É sempre muito triste, sempre muito etnocêntrico, até como alguém falou no nosso fórum, de modo muito pertinente, de que toda vez que uma pessoa de religião, seja ela qual for, por exemplo, no nosso caso, um cristão, tenta impor a sua religião sobre a religião do outro e tenta fazer com que aquela outra pessoa renuncie à sua religião e aceite aquela que nós estamos pregando. E isso é uma violência, né? Jesus não fez assim. Jesus, por exemplo, não teve uma posição de conflito com o centurião romano, pelo contrário, Jesus ainda usou aquele centurião romano como um exemplo de fé, inclusive para os judeus, que ele disse que nem em Jerusalém tinha visto alguém com a fé igual a daquele homem, e você tem que saber, né, tem que imaginar que, é claro, aquele homem não era cristão, aquele homem ele não era judeu, aquele homem era um oficial do Império Romano, e o Império Romano, naquela época, vivia um politeísmo. Existia no Império Romano, antes no grego, a concepção, a crença da existência de vários deuses. Ou seja, aquele homem era um pagão, e essa palavra pagão já é uma palavra que tem um certo preconceito, porque é uma palavra elaborada pelo próprio cristianismo para o outro, né? Para aquele que é diferente. Então, olha que coisa impressionante. Jesus usa um pagão, um politeísta, alguém que não tem nada a ver com a fé cristã, com a fé judaica, como um exemplo de fé para as pessoas que estão lhe ouvindo. E diz que nem em Jerusalém, que era a capital não só da Palestina, mas da religião judaico-cristã, naquele cenário, né? Nem lá ele tinha visto alguém com a fé daquele homem que era um politeísta. Em outra oportunidade, Jesus se encontrou com a mulher Ciro-Fenícia e teve a oportunidade de aprender com aquela mulher Ciro-Fenícia e admirar a fé daquela mulher. E uma mulher Ciro-Fenícia não era uma mulher judia, e muito menos uma mulher cristã, né? Era uma mulher que estava envolvida com os cultos do seu povo, com a religião do seu próprio povo. Como no caso da mulher samaritana. Em Samaria existia a crença em outros deuses, em outras divindades. Em Samaria não havia um judaísmo puro, como, entre aspas, como existia no restante da Palestina, como existia em Jerusalém. E essa era a principal, não a única, mas a principal causa do distanciamento dos judeus para com os samaritanos, era uma intolerância religiosa. E Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, que não é judia, não é cristã, não é monoteísta, que tudo indica. Em nenhum momento Jesus tem uma palavra condenatória ou discriminatória com relação àquela mulher, nem por causa disso, nem por causa dos maridos, que muitos se apegam naquela questão aparentemente moral, mas é um detalhe que Jesus passa, faz uma citação, mas logo depois segue o que ele quer dizer com ela. Não tem uma postura de superioridade nem de condenação para com aquela mulher, apesar das questões religiosas, sexuais e culturais. Jesus acolhe aquela mulher é transformada, aquela mulher leva o evangelho para a sua comunidade, que também é samaritana, e eles se encontram com Jesus. E aí você acha que depois desses encontros,
O que que acontece? Abre-se uma igreja lá em Samaria? Não, a vida segue. Você acha que o centurião fez o quê? Se tornou diácono de uma igreja, abriu uma igreja na casa dele? Não, ele seguiu como centurião romano, né? E o ensinamento do próprio Jesus, ele nos estimula a não nos colocarmos, do ponto de vista religioso, em qualquer outro ponto de vista, como superiores às outras pessoas, porque mesmo ele sendo a encarnação de Deus, né, jamais se colocou numa posição de superioridade, seja pelo motivo religioso, sexual, cultural ou por qualquer outro motivo, né? E ele nos ensinou a lógica do serviço. Então, não nos esqueçamos que religião, sem exceção, é produto da cultura e do pensamento humano, e toda cultura é relativa, ou seja, não há uma cultura que seja superior às demais. Não há uma cultura que seja melhor do que as demais, porque cultura é algo feito por seres humanos. Seres humanos são limitados. Seres humanos são temporários, são capazes de coisas belas, mas também de erros, né? Então, tudo que é cultural tem as suas belezas e os seus limites também, como tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, né? Então, a religião também é uma evidência disso, como a cultura de um modo em geral, né? Enfim, então esse é um ponto bastante importante que a gente tem para analisar, como também eu já falei com vocês, que a própria teologia é uma ciência humana, né? A gente falava no início sobre as ciências naturais, que é a química, a astronomia, a biologia, ou seja, estudos sobre situações, pelo menos em princípio, né? Embora depois essas ciências também tenham seus estudos da intervenção, da produção do ser humano em torno disso, mas a matéria-prima inicial é a natureza, os elementos químicos que estão na natureza, a vida como acontece na natureza de modo espontâneo, os astros que estão nos céus e que não foi nenhum ser humano quem os construiu, quem os colocou lá. E por outro lado, nós temos as ciências humanas, que são as ciências sociais, as ciências que são classificadas justamente pela presença direta do ser humano nessa produção, como a história, como o direito, como a sociologia. Sem ser humano, essas ciências não existem. Assim como a teologia. Teologia também é uma ciência humana, ou seja, não são os animais, as árvores, os planetas que fazem teologia, né? E nem tampouco eles estudam teologia, mas é o ser humano quem estuda, quem faz, quem tem essas preocupações teológicas. E toda teologia é escrita a lápis, né? Porque pode ser revista. Aqui não é revista, é o fundamentalismo. E eu tenho um vídeo no meu canal, aliás, eu convido você a conhecer o meu canal, é nesse mesmo onde está sendo transmitido esse vídeo. Inscreva-se nesse meu canal e procure um vídeo que eu coloquei há um tempo, chamado Você Sabe Realmente o que é Teologia? Né? E procure assistir esse vídeo, que vai acrescentar para a nossa discussão, né? Também falávamos sobre o perigo do etnocentrismo. O etnocentrismo é quando se tem uma etnia, uma cultura que se coloca como central, como superior a todas as demais, e nenhuma outra é tão importante quanto essa. E no etnocentrismo, aquela cultura que está no centro, ela é afirmada e as outras culturas são negadas. E a gente deu aqui o exemplo da Europa, né, dos Estados Unidos, infelizmente, em quase todos os casos, nações cristãs, né? Falamos da questão dos mapas, né, que não tem só uma construção geográfica, mas também uma construção ideológica em torno daquilo, né? Tem uma mensagem subliminar para passar. E nessas culturas eurocêntricas, tanto da Europa e também o etnocentrismo norte-americano, a cultura da outra pessoa foi negada. Os espanhóis e portugueses, quando chegam na América Latina, negam a cultura indígena, tanto no Brasil quanto no restante da América Latina, né? Massacram, tentam impor a sua cultura barra religião, que era o cristianismo. Os Estados Unidos, no seu imperialismo, quando vai para o Oriente Médio, nega a cultura daquelas pessoas locais, né?
e tenta impor a sua cultura barra religião, que também era um cristianismo, no caso protestante, o Ocidente, durante muito tempo, se referia ao Oriente como excêntrico, exótico, distante, estranhos, né? Ou seja, isso é um julgamento em si. E a antropologia propõe que o relativismo cultural, veja bem, o relativismo da cultura, é aquele que entende que toda cultura tem o seu valor em si mesmo, que uma cultura para ser boa, uma cultura para ser valiosa, não precisa ser uma cultura europeia apenas. A cultura europeia tem os seus valores, mas a cultura asiática, a cultura do Extremo Oriente, a cultura da África, a cultura da América Latina, a cultura esquimó, aborígene, indígena, também tem os seus valores. E em termos de valores culturais, não tem aquele que é melhor ou pior, só tem aqueles que são diferentes, né? E ser diferente não significa ser melhor, não significa ser pior, só significa ser diferente. E é necessário que haja o respeito com o diferente, né? A gente não pode respeitar apenas quem é exatamente igual a nós. E aí a gente tem visto uma série de discriminações que ainda hoje acontecem com o indígena, com o negro, né? Com o asiático, com o africano e assim por diante. E é claro que há um comentário a ser feito do ponto de vista da antropologia cultural, de que grande parte das igrejas mais fundamentalistas e conservadoras do Brasil acabam gerando um etnocentrismo quando se referem a católicos, a espíritas, a pessoas de outras religiões, como pessoas perdidas, como pessoas que estão nas mãos do diabo, ou coisas desse gênero. E quando, por exemplo, nas igrejas brasileiras há uma condenação da cultura africana, das religiões de matriz africana. Não é? É claro, o respeito à cultura alheia não significa ser adepto dessa cultura no sentido religioso. Para eu respeitar a cultura das religiões de matriz africana, eu não preciso ser um adepto dessas religiões. Não é? Eu sou um cristão, continuo sendo cristão, mas nem por isso eu tenho o direito de julgar a cultura de matriz africana como diabólica, como demoníaca, não é? E condená-los como sendo adoradores do demônio. Isso é uma proposta de etnocentrismo que não vem de agora, já vem de muito tempo. No Brasil teve um projeto de embranquecimento da população que inclusive deixava o negro totalmente de lado, de escanteio, e a sua cultura africana, como o samba, as religiões de matriz africana, como sendo uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, uma coisa de segunda categoria, uma coisa que deveria ser negada, né? E essa não nossa, eu e você, mas muitos cristãos têm as religiões de matriz africana como demoníacas. Isso é um etnocentrismo, uma tentativa de negar a cultura alheia, de tentar negar a cultura relacionada ao africano, ao negro, e isso tem que ser levado em consideração por nós. Eu acho que eu já falei isso com vocês, se eu falei eu repito, se não é importante dizer. Você já percebeu que no Brasil e no Ocidente, de uma maneira em geral, Thor, que era uma divindade de cultura europeia, né, louro de olhos azuis, é recebido aqui como um herói, né, como um personagem de filme, de desenho, vencedor, forte, valoroso, né? Só tem coisas positivas sobre ele, heróico, enfim. E, do outro lado, os orixás, que estão no mesmo nível, se a gente comparar culturalmente, né? A diferença é que um é uma cultura europeia e os orixás é uma cultura africana, né? Mas o orixá ocupa na cultura africana uma posição muito idêntica à que Thor ocupa na cultura nórdica. Só que Thor, por vir do norte, por vir da Europa, ser louro de olhos azuis, chega aqui no Ocidente como um herói, como uma pessoa forte, vitoriosa, vencedora e tal. E o orixá, que vem da cultura africana e, portanto, negro, negra, chega aqui e é entendido como demônio, como um ser de categoria inferior, de categoria diabólica. Por que, se os dois ocupam a mesma posição
nas suas respectivas culturas, e o que muda apenas é que um é de uma cultura europeia e a outra é de uma cultura africana. Entende? Então, isso é uma leitura etnocêntrica. Aquilo que vem da cultura europeia não é classificado como demoníaco, mas aquilo que vem da cultura africana é, por muitos, né? Não por todos. Enfim, então nós também falamos sobre o etnocentrismo, relativismo da cultura, né? Relativismo cultural. E o Claude Lévi-Strauss, que é um dos maiores antropólogos da história, fala sobre a questão de sociedade e família. E para ele, diferentemente do que às vezes a gente pensa, a sociedade vem antes da família, porque é a sociedade quem vai dar o marido, o rapaz, né? Quem vai dar a moça, e esses dois vão se casar e formar uma nova família. Ou seja, só formaram uma família porque já tinha uma sociedade da onde saiu um rapaz, uma moça, criou uma família, que amanhã ou depois vai ter filhos, filhas, que vai sair um para se juntar no sentido de casamento com de outra família e assim por diante. Então, para o Strauss, para que haja família, tem que haver sociedade. Senão, não pode haver a relação social. E também um outro detalhe, para a gente terminar essa primeira parte do vídeo, é a questão de famílias, né? As igrejas praticamente só reconhecem a família tradicional, composta por um homem, uma mulher e seus filhos, mas a antropologia dá conta, né? E quem faz a cultura não é só a igreja, né? Quem pensa antropologia não é a igreja, mas a antropologia dá conta do reconhecimento de vários tipos de família. Família tradicional, a família monoparental, que é quando tem a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, né? E um dos cônjuges está ausente, ou pelo divórcio, ou pela morte precipitada. A família nuclear, que é só o marido e a esposa, ainda sem filhos, ou por opção, ou temporariamente, né? Ou por impossibilidade de saúde. A família homossexual é reconhecida pela antropologia, uma família composta de pessoas do mesmo sexo. A família mosaico, que é quando tem um marido ou uma esposa que já teve um relacionamento anterior e que se casa novamente, aí fica o marido, a mulher, os filhos que eles têm em comum e os filhos do primeiro relacionamento, seja da mulher, seja do marido. Essa é a chamada família mosaico, né? E são só alguns exemplos de várias outras categorias de família que são reconhecidas pela antropologia, que a antropologia cita como famílias. Tá certo? Então nós vamos chegando ao final desse vídeo, daqui a pouco eu volto com a continuação dessa nossa aula. Não saia daí.